Empreendedor, empreendedora, sejam bem-vindos à segunda temporada do Contabilizando Negócios. Eu sou Matheus Aranha, contador e sócio da ADM Contábil, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre soluções ambientais com o especialista Marcelo Dantas, da Bioma Soluções. Marcelo, seja bem-vindo ao Contabilizando Negócios. E para a gente começar aqui, estrear a segunda temporada, fala para o público, olhando aqui para a câmera, quem que é Marcelo Dantas em 30 segundos? Aí, Matheus, obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui. Marcelo é pai de Cauã, Luara, Leonardo, esposo de Tainá, e uma pessoa que acredita muito nas pessoas, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Show de bola, obrigado por ter vindo. E Marcelo, vamos começar a bater nosso papo. Marcelo é um amigo pessoal, acho que desde que eu sou criança, né? A gente... Ou seja, até hoje. Até hoje. A gente tem aí alguns trabalhos juntos. E Cauã tá aqui também, o filho de Marcelo. Será que dá pra virar uma câmera aí pra Cauã? Vem cá, Cauã, aparece aqui. Claro. Qual câmera? Cadê? Vai dar um oi aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Aparece mais, desce abaixa. mais. Tudo bom? Como é que acaba faz um menino tão bonito, né, Marcelo? É muito treino. E Marcelo, conta um pouquinho o que é a Bioma, para o pessoal entender. Vamos lá, Bioma Soluções Ambientais é uma empresa que surgiu, na realidade, em 2019 e foi remodelada em 2021. É uma empresa jovem, mas que nasceu da necessidade, né? Eu ainda trabalho na Fierne, Federação das Indústrias, e coordenei durante muito tempo os projetos e programas sociais. E também na minha trajetória de vida, né, e profissional também, fui conselheiro tutelar, então sempre que dentro dos projetos eu visitava os municípios, eu ia conhecer os conselhos tutelares, sempre tive uma queda pelo meio ambiente, sempre estudei muito, ia também nos lixões, conversar com as pessoas. Então vamos puxar mais para trás. Como é que começou essa sua trajetória, né, que levou até a solução da Bioma? Vamos lá. Então, minha formação mesmo, né, é em marketing, né, e tenho algumas especializações nessa área ambiental, mas trabalhei no Sistema S, no SESC, trabalhei como gestor de compras e patrimônio, na Junta Comercial do Estado também, e logo após eu consegui também, era um sonho, porque eu também tenho uma militância na questão de crianças com câncer, né? Já fui gestor do GAC, do Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, e vi uma necessidade muito grande de se trabalhar nos interiores essa consciência de que a criança que tem hoje, a portadora de câncer, ela tem algumas prerrogativas que não podem ser negadas, né? E muitas chegavam em estágio já bem avançado lá no hospital, é um trabalho que a gente tem há bastante tempo. E aí eu vi essa necessidade e me candidatei a conselheiro tutelar para tentar fazer com que isso valesse, né? E foi bacana, foi uma trajetória bem legal. E depois disso eu fiquei também fazendo um trabalho voluntário na Sectur, que é uma associação de conselheiros tutelares do Estado, fazendo esse trabalho de treinamento, capacitação desses conselheiros de forma voluntária também. A partir daí, dentro dos projetos sociais, né, a área de responsabilidade social corporativa do SESI tinha vários projetos, né, alguns conhecidos como Ação Global, Cozinha Brasil, Bira Vida, e essa questão ambiental era muito forte nas empresas. Então eu comecei a pesquisar, estudar, e nessas viagens que eu fazia, eu viajei todo o interior do estado aqui, eu consegui identificar, né, alguns municípios com situações bem críticas e falei, cara, tá aí uma oportunidade também de negócio, né? E aí abri a empresa, a Bioma Soluções Ambientais, como o nome já fala, né? Ela cria soluções, né, de acordo com as realidades das empresas, mas a ideia também é trazer as pessoas, né, para o centro. Também, né? Tem Tem esse cunho social. Tem um cunho social. A gente, hoje, além de prestar consultoria, nós também representamos um equipamento, né, que é um biodigestor, um equipamento com tecnologia israelense. E esse equipamento, além de ter uma pegada ambiental muito forte, mas a nossa empresa, né, que é a única aqui do Brasil também, ela decidiu
fazia sua ação de responsabilidade social também. Que já é uma coisa do seu DNA, né? Da sua história. Na realidade, é do meu DNA e do DNA da empresa também, né? Dentro dos conceitos, né? E dos nossos valores também, a ética e a empatia estão em primeiro lugar, assim. Então, apresentar soluções que sejam pensadas para as pessoas, né? Porque não adianta você pensar na empresa sem enxergar essas pessoas aí. Mas a gente viu que esse equipamento chegava de Israel para cá, né? Então, tem uma pegada social ambiental forte, mas gerava impacto também ambiental, com emissão de gases, né, do efeito estufa. Então, nós decidimos, a cada equipamento vendido e instalado, fazer o plantio e o georreferenciamento de 10 mudas de plantas, e nós fazemos também a doação de uma cadeira de rodas. Que massa. Na área social. Que bacana. E quando você fala desse... Vamos detalhar mais para que eu possa entender os detalhes mesmo. Quando você fala em soluções ambientais, e aí eu já quero deixar uma pergunta para você responder depois, antes que eu esqueça. O pessoal, as empresas você vê que recentemente estão ligando mais para essa questão ESG, e a pergunta anterior o que é, na prática, uma solução ambiental para uma empresa? Que tipo de empresa tem que se preocupar com isso? Bom, vamos lá. Existiu há um tempo atrás a responsabilidade... Eu não vou nem puxar muito tempo, mas a responsabilidade social corporativa, ela tratava de ações de cunho ambiental, social e econômico, né? O ESG nada mais é do que uma reformulação dessa sigla. Certo. Continua ambiental, social, e o econômico ele passou a ser governança. Porque as empresas hoje, para ter valoração das suas ações no mercado, elas desenvolvem, né, ações específicas, né, nessas áreas aí, visando não só o ganho de imagem, mas também essa valoração das suas ações. Então, uma forma hoje de você apresentar uma solução para a empresa é primeiro entender alguns conceitos, né? A Lei 12.305, que é a Lei de Resíduos Sólidos, ela foi criada em 2010. E assim, uma lei bacana, mas ela traz, como todas as leis, né, algumas situações utópicas, né? A própria lei dizia que em 2014 todos os lixões seriam extintos no Brasil. Isso não aconteceu. Bem utópico. Não aconteceu, as ações foram sendo prorrogadas, enfim. Mas o que a gente quer, enquanto solução, é entender, principalmente, quais são os valores da empresa que nos contrata, se aquilo que vai ser apresentado faz sentido realmente, se ela quer simplesmente se livrar de uma fiscalização, né? Porque essa lei 12.305 ela trouxe conceitos como responsabilidade social ou responsabilidade compartilhada e logística reversa, né? Que, traduzindo, é a logística que eu faria para determinado produto, né? Quando não mais utilizado, né? E muitos hoje, os resíduos, pela própria obsolescência programada, eles perdem sua utilidade em pouco tempo, eles precisam voltar para essa cadeia produtiva, seja como matéria-prima ou seja dando o descarte correto para elas. Então, entender isso, né? E entender também que existem não só as leis federais, mas as leis municipais, né? A própria CEMURB hoje determina que grande gerador é quem gera acima de 200 litros de resíduo, que seria um tambor, uma bombona daquela azul, né? Então, conhecer a empresa, conhecer os seus funcionários e aí sim pensar em fazer um trabalho com objetivo. Entendi. Então, a partir de um mapeamento, um levantamento da operação inteira, o que é que aquilo pode ter impacto ambiental, você formula tipo um plano de ação para tanto se adequar a essa responsabilidade ambiental em conjunto com as regras, leis, é isso. Eu vou dar um exemplo assim bem claro, né? Natal Shopping é um dos clientes nossos. Certo. E nos contratou para a execução da educação ambiental. Nós entendemos que o Natal Shopping não tem só os lojistas, né? Nós temos os colaboradores diretos e indiretos, prestadores de serviço também. E, além disso,
existe hoje uma coisa que a lei determina, né, um termo chamado PGRS, que é um plano ou programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter um estudo gravimétrico, que nada mais é do que uma análise de percentual do tipo e a quantidade de resíduos que eu gero. Então, isso foi feito lá, porém, a educação ambiental ela não foi feita, ela foi personalizada, foi lojista por lojista, que nós fizemos uma ação, fizemos ações conjuntas, mas foi muito mais no convencimento. Então, usamos algumas estratégias, né, de brindes, utilizando, inclusive, todas as ações também que o próprio Natal Shopping desenvolve, que hoje é uma referência aqui no estado de sustentabilidade. Que bacana. E aí tem uma dúvida que eu tenho. Além do impacto ambiental, qual que é o impacto econômico de uma determinada ação dessa? Para que a gente possa dimensionar, né? Eu vou me retratar aqui a essa ação do Natal Shopping, né? Porque foi muito forte também, porque além de tudo isso que a gente fez, a gente também conseguiu implantar uma associação de catadores dentro do Natal Shopping. É a única aqui no estado e creio que no Nordeste a gente também não tem conhecimento de alguma. Mas isso gerou um impacto tão forte que a equipe da ESG do Grupo Ancar, ela esteve aqui para conhecer esse case, né? E isso trouxe assim, um ganho de imagem gigantesco. Então, os próprios clientes hoje, eles estão sendo trabalhados aí para um direcionamento de um tour sustentável dentro do próprio Natal Shopping, onde as pessoas, os usuários cheguem e conheçam não só o hub de reciclagem que existe lá, não só o reciclômetro, que foi uma ideia do próprio Natal Shopping, né? Para que pudesse registrar esse volume de resíduo, mas as pessoas elas precisam saber aonde elas estão, né? Eu estou num shopping hoje que caramba, faz isso, faz aquilo, tem uma pegada sustentável, desenvolve ações, se preocupa com os catadores, né? Isso foi bacana porque foi uma ação solicitada pela gerência, né? A gente quer implantar uma associação de catadores aqui dentro e eu achei isso... Bacana, Marcelo. Como é que funciona essa associação assim dentro do... Bom, essa associação, isso foi até um trabalho forte na elaboração do próprio contrato, né? Ninguém poderia ter uma associação dentro do Natal Shopping se não tivesse uma segurança jurídica por trás. Então, eu faço parte de um instituto chamado Instituto Cidades Sustentáveis, o ICS, e essa associação ela faz parte do instituto. Então, nós damos todo um suporte de gestão. Hoje são 5 pessoas que trabalham dentro do Natal Shopping, na associação, que fazem todo o recebimento do material reciclável, fazem a triagem. Hoje nós temos uma parceria também com a seção de uma prensa, onde esse material é prensado e comercializado. Que bacana. Então, isso gera também aí uma dúvida que eu tenho. Esses resíduos ele podem ser comercializados, acaba que vira uma fonte de receita para as empresas, muitas vezes. Não falando só desse caso específico, mas de outros casos também. As empresas elas costumam enxergar o resíduo hoje, né? Vou falar lixo porque não vou falar, me recuso, porque lixo é tudo aquilo que não serve utilidade. Mais, não tem utilidade. Né? E a própria lei de resíduos sólidos ela distingue bem o que é lixo, o que é resíduo. E o resíduo hoje ele tem um valor comercial muito grande, né? Recentemente, esse ano passado agora, nós realizamos o segundo fórum de reciclagem, né? E um dos painéis que foram discutidos lá, foram trazidos, era justamente isso, né? Esse valor do resíduo, né? E o impacto que isso gera, o impacto econômico que isso gera aqui para o Estado. Então, nós temos hoje aqui a Recicla, por exemplo, que é a maior empresa de reciclagem de metais ferrosos e não ferrosos do Norte e Nordeste, com volumes de exportação assim, enormes. E como ela, nós temos também empresas de reciclagem de vários tipos aí que geram, movimentam essa economia de uma forma muito significativa. Então, uma empresa hoje que pensa no seu resíduo como um problema, como um passivo, quando ela sabe, né, que isso pode se transformar num ativo, que ela pode sim ter um plano de gerenciamento, porque o plano nada mais é do que fazer um levantamento desse tipo de resíduo
Eu olho para esse resíduo e falo, poxa, papelão. Tem quem compre papelão? Tem. Como é que eu vou coletar e armazenar isso? Eu posso fazer alguma parceria? Enfim, isso gera receita, sim. O que antes era uma despesa, gera uma receita. Então, assim, é o melhor do mundo, né? Porque, dos dois mundos, digamos assim. Porque você se adequa a toda a legislação dos órgãos municipal, federal, dos órgãos ambientais. Você traz esse impacto socioambiental, que é importante para a sociedade, a questão da responsabilidade corporativa, e além disso ainda pode ser que gere uma fonte de receita, que obviamente não vai ser o principal da sua operação, mas deixa de ser um custo e se torna uma receita. Então... E assim, a gente também não pode achar que tudo são flores, né? Claro. Quando você elenca os resíduos que você produz, alguns resíduos eles precisam de um descarte especial, né? E para isso você tem um ônus. Então, alguns viram resíduos, outros viram lixo, de fato. Eu vou, por exemplo, o eletroeletrônico, pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes, não lâmpadas de LED, mas as lâmpadas fluorescentes, elas precisam de um descarte, elas precisam ser descontaminadas antes de serem descartadas. E não se aproveita nada. Isso gera um custo. Entendi. Então, muitas vezes eu só tinha despesa. Para mim, tudo aquilo era ônus. Eu consigo, muitas vezes, empatar essa conta, ou, às vezes, até gerar uma receita dependendo do volume que eu tenha. Entendi. O próprio resíduo orgânico, né, que é um dos pontos que a gente mais trabalha hoje, com o biodigestor, isso está sendo fantástico, porque o que antes era um problema, não só um problema para quem vai descartar esse resíduo, porque o resíduo orgânico, hoje, segundo o Plano Nacional, né, de Resíduos Sólidos, mais de 50% do que nós produzimos de resíduo, e varia muito, mas em média 1,1 kg, 1,2 kg por habitante por dia. Por dia. Então, em torno de 54% é resíduo orgânico. E se eu pensar que isso é o que pesa no saquinho de lixo quando eu vou descartar, ou numa empresa quando eu vou descartar, e se eu imaginar que é isso que contamina o resíduo, que suja o resíduo reciclável, muitas vezes até inviabiliza a negociação, a comercialização por parte dos catadores. Então, tipo assim, eu vou descartar, sei lá, bastante papelão, mas esse papelão tá com um resto de comida e aí acaba que estraga. Eu posso... Aí o valor que hoje gira em média de 30 centavos, 35 centavos, 38, o quilo do papelão prensado, ele cai para 15, para 12, já que ele está sujo. Entendi. Entendeu? E esse resíduo orgânico, ele em determinadas empresas, é um vetor de ratos, baratas, né? Você acaba tendo outros custos inerentes a... Odores, eu tenho que ter um local específico para poder armazenar isso. Hoje, os resíduos orgânicos, né, são os grandes vilões aí da emissão dos gases de efeito estufa. E bacana, assim, a gente instalou um equipamento agora, semana passada, no Hotel Senac Escola Barreira Roxa. Lá a gente vai fazer gestão de parte dos resíduos orgânicos, mas a ideia é criar uma estrutura com compostagem, com horta, lá dentro do hotel. Eles têm também... Se não me engano, são 4 salas de aula de gastronomia e surgiu a ideia de inserir essa temática de gestão de resíduos orgânicos no currículo das aulas, para que o aluno ele entenda que o que ele está descartando ali de sobras, seja a preparação, sejam as sobras, né, nos pratos, Sim. Aquilo ali vai ser lançado num biodigestor e vai gerar biogás, o mesmo biogás que ele vai preparar a comida, e vai gerar biofertilizante, onde ele vai poder usar no paisagismo do hotel, nas hortas. Quer dizer, então, que esse biodigestor que você falou, importado, ele transforma restos orgânicos em biogás, que é energia, fonte de energia. Isso. E resíduo orgânico. Correto. E aí esse resíduo orgânico você pode... Não. Resíduo orgânico não, em biofertilizante. Biofertilizante. Biogás e biofertilizante. Aham. O biofertilizante você pode usar para quê? O biofertilizante ele tem assim, estudos já que apontam o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é usado nas plantas, né? E hoje
O NPK é comprado para alguns hortifruti granjeiros aí, e é um valor caro, além de ser sintético, né? Além de ser químico. O biofertilizante ele substitui isso, o NPK, além de ter micro e macronutrientes que vão agir diretamente na raiz da planta, né? Então, você tem um ganho enorme, né? Eu trato hoje o resíduo orgânico em algumas instituições. Eu tenho um hotel na Praia de Pipa, que é uma pousada, chama Pousada Xamã, que instalou um equipamento e os funcionários lá, eles receberam orientação para direcionar o hóspede a levar o resíduo que ficou no prato lá para criar essa consciência. Bem bacana. E, Marcelo, então, uma dúvida grande que eu tenho. Isso é mensurável em reais? Por exemplo, eu não sei nem a medida, né, de biogás. Eu gero tantos... Vamos lá. Eu consigo mensurar a quantidade de horas que eu posso utilizar. Eu tenho equipamentos que tratam 4 quilos de resíduo orgânico por dia, que é o que é gerado numa casa de 5 pessoas, 4, 5 pessoas. E eu tenho um equipamento que vai atender até de 10 quilos de resíduo orgânico. Mas ele também pode ser utilizado na agricultura. Por exemplo, além dos 4 quilos do primeiro equipamento, eu posso usar 18 quilos de esterco. Ou no segundo equipamento, 60 quilos de esterco. Então, eu tenho um volume muito maior de biofertilizante, entendi. Porém, o tempo de gás de um é 3 horas, até 3 horas, e o outro até 7 horas. Isso considerando numa fazenda, eu não uso 7 horas, né, de gás. Eu tenho esse ganho. Mas se eu olhar na questão ambiental, cada equipamento desse instalado, eu consigo reduzir a emissão, mitigar essa emissão de gases de efeito estufa em 6 toneladas ano. Se eu colocar em valores, hoje uma tonelada de carbono no mercado internacional está em torno de $70, né? Então, eu teria um valor, né? Entendi. Então é possível fazer esse levantamento. Sim, claro. Além de, obviamente, né, a gente está tratando também do impacto socioambiental. Uhum. Entendi. Então, a partir de algo que era um custo para ser descartado, é possível transformar isso em diferentes fontes de aproveitamento, vamos dizer assim. E isso, dependendo do seu negócio, pode ter um valor econômico. Além de passar a mensagem, né? Nós instalamos um equipamento... Isso tem um valor até... Não é marketing a palavra, mas também, né? Sim. Você diz, poxa, olha, a gente faz como você falou dessa pousada, né? Acho que é legal para o consumidor dele saberem que existe toda essa infraestrutura. A pousada, inclusive, recebeu um prêmio internacional agora de sustentabilidade, e um dos pontos que foram cruciais assim, para que ela fosse escolhida foi a adesão ao biodigestor dentro da pousada. Mas a gente tem, por exemplo, o Sebrae tem um equipamento desses, lá está instalado no estacionamento de lá. Hoje eles fazem, em média, 60 garrafas de café utilizando esse biogás por dia, né? Então, é bacana. E é um equipamento que tem uma segurança muito grande, sabe? O biogás hoje ele tem uma inflamabilidade muito baixa, ele tem válvulas de segurança, então não tem muito perigo. Mas o mais legal disso é, como eu falei, né? É passar uma imagem de sustentabilidade e mostrar para as pessoas que aquilo que você pensava que era resíduo, que você podia jogar fora, né? Ele é aproveitável, né? Porque o orgânico também é um resíduo e é reaproveitável, pode ser utilizado se você recicla esse resíduo, mas ele também serve como uma ferramenta educacional, né? E aí eu já vou para a área escolar, né? Um equipamento hoje que está instalado naquela escola Mary Just, ali no prolongamento da Prudente, foi bacana porque na instalação do equipamento, os alunos do 7º ano participaram com a gente, e mais um professor de química. Então, além da montagem do equipamento, o professor falava sobre o processo da biodigestão, da digestão anaeróbica. E foi bacana porque 3 meses depois, esses alunos receberam os pais na escola, deram a aula para os pais, e os pais comeram tapioca feita no biogás. Que massa. Então, e isso vai formando uma geração preocupada com isso, né? Não, preocupada. O próprio governo federal ele criou uma lei que é de 1999, que é a 9795. A lei que trata da educação ambiental. A lei da educação ambiental. Criou a Política Nacional da Educação Ambiental. E ela fala
justamente ela preconiza ações sistemáticas de ações de educação ambiental na escola. Mas a gente só vê dia do meio ambiente, dia da árvore. Quando eu tenho um equipamento desse dentro da escola, eu posso mobilizar todos os alunos para que haja um cronograma e os professores possam fazer trabalho, independente da faixa etária, da série que ele esteja, né? Então, o equipamento também, para nós, é muito gratificante ver a utilização dele na escola também. O impacto é muito além de você manejar o resíduo. Muito além, muito além. É isso que eu estou percebendo aqui pela nossa conversa. Tem várias formas de... Não é explorar a palavra, mas tem várias formas de se beneficiar e trazer benefício fazendo um projeto nesse sentido. E criar uma cultura, né? Porque hoje algumas instituições, o próprio Coletivo Lixo Zero, trabalha muito a questão da compostagem, né? Tem a Semana da Compostagem, tem o Dia da Compostagem. Mas a compostagem, ela demanda um entendimento da importância daquilo, né? São Paulo e Paraná tem a Revolução dos Baldinhos, onde você juntava para beneficiar catadores os baldinhos com resíduo orgânico, eles faziam compostagem e aquilo comercializavam aquele composto. Então, é cultural mesmo, né? A gente acha que simplesmente... Eu gosto de comparar muito nós, né? O cidadão hoje que separa... Não falo separa o seu resíduo da forma correta, né? Separar o reciclado, mas aquelas 4 coresinhas do... Não, nem existe mais, né? São Paulo começou uma revolução há muito tempo atrás que é o resíduo seco do úmido, é o reciclável do orgânico. Então, não que o orgânico não seja, mas eles criaram, né, o úmido do seco. Mas, até para facilitar, São Paulo tem lixeiras que são só armação de ferro e um saco transparente, até para facilitar o catador ir lá e pegar, escolher Entendi. E não virar aquele saco ali na rua. Mas é muito disso, sabe? E quando você simplesmente pega o seu saquinho, coloca lá na lixeira, eu comparo muito com cartão de crédito, né? Quando você passa o cartão de crédito, né? E hoje, não precisa nem de senha, encostou lá, você não tem sensação que você gastou dinheiro. Porque você não vê nada saindo. Se eu botar R$100 no meu bolso e comprar alguma coisa que custe 30, você vê o troco. Eu tenho que ter 30 ali, ou 70, se o cara me deu o troco certo, né? Mas quando não, aí eu vou vendo o dinheiro ali, mas quando não, quando eu passo o cartão, é a mesma coisa, eu não tenho sensação. E o lixo, né, entre aspas, quando eu coloco o saquinho lá, eu acho que eu fiz a minha parte, e não é bem assim. Eu não sei o impacto gerado com isso, né? A gente tem algumas ações, a gente começou uma ação, coordenando uma ação de catadores em Areis, lá chama Amarés, e outra em Lages, né? Lá nós fomos contratados pela prefeitura também, chama A Canela. E o legal é que nessas ações de educação ambiental com o município, em Areis nós levamos os professores, antes dos alunos, para conhecer o lixão da cidade. Muitos não conheciam. Um deles chorou quando viu. Caramba. O que ele estava fazendo. Porque o lixão de Areis é no meio de um coqueiral, assim. Então você não vê de longe que tem lixo ali, lixo, né? E aí você tem eletroeletrônicos, material de oficina, muita coisa feia mesmo, sabe? Mas é isso, é essa sensação. A gente tem que saber o impacto que a gente causa, né? A nossa pegada ambiental. Marcelo, eu tenho uma dificuldade, e eu acho que muita gente, como você falou, cidadão normal, ele tem a dificuldade de mensurar isso. Então eu quero trazer, por exemplo, o meu caso, e você me falar, Matheus, você pode fazer isso, isso, isso. Então, hoje, na ADM, a gente praticamente não utiliza papel. Já porque vai fazer uma reunião, em vez de rabiscar o papel, a gente usa o tablet, os computadores, a gente usa muita tecnologia. E eu fico muito assim, pensando que isso seria o máximo que eu poderia fazer, mas agora conversando com você, quais seriam as atitudes que a gente poderia tomar? Então, talvez descarte de pilha, assim, para um escritório padrão, não só de contabilidade, mas de advocacia, de arquitetura. As pessoas que não são indústria nem restaurante, qual que são as ações que essas empresas elas podem tomar? Eu acho que cada caso é um caso, porém, não é uma decisão só sua, né?
pode ser até só sua enquanto gerencial, mas eu acho que tem que ser feito, primeiro, uma sensibilização com seus colaboradores, né, para que eles entendam a importância disso, como eu falei, para que eles enxerguem que impacto isso vai ter, positivo, no caso, né? Porque quando você começa a fazer uma ação só porque eles estão fazendo só porque você decidiu, ou o gestor maior decidiu fazer, cara, eu acho que não tem tanta relevância, não. Eles podem até começar ali, depois vão relaxar e tal, mas quando eles sentem realmente, internalizam isso aí, isso é legal, sabe? E o mais legal nessas sensibilizações que a gente faz é criar espaço para que eles pensem, para que eles criem também. Você entrar na empresa e dizer assim, gente, ó, e aí a gente precisa de um plano. Entendi. A gente precisa entender primeiro o que é que eu tenho de resíduo e dizer assim, o que é que a gente vai fazer com isso? É como se eu botasse tudo aqui. Alguns, você vai ter o descarte normal, que é o resíduo de banheiro, por exemplo. Mas você falou que não usa papel. Mas, eventualmente, você imprime alguma coisa, né? Um documento, alguma coisa assim. Eu vou dar um exemplo aqui só bem rasteiro, mas que seria legal. Hoje existe um movimento do Ministério do Meio Ambiente chamado Agenda 3P, que é uma agenda ambiental para o serviço público. E nela você se cadastra, você cria uma coordenação interna e você tem várias sugestões, né? Uma delas é você adotar, por exemplo, nas suas impressoras a ecofonte. Você baixa uma fonte específica, você imprime normal, só que ela tem microfuros na fonte, em que ao invés dela usar 100% do tôner ou da tinta, ela vai usar 70%. E assim, sem causar nenhum prejuízo, né? A fonte... Pelo contrário, você economiza, né? Você está economizando. Você está usando menos. Você está economizando, né? Então, você está gerando... imagina isso numa gráfica que usa, sei lá, R$1.000 por mês de tinta. Isso. A outra identificando isso, né? Perguntar para eles, alguém sabe... eu tenho aqui em média por mês 8 pilhas, né? De equipamentos que eu uso aqui, né? É legal continuar com isso, eu posso comprar pilhas recarregáveis, né? E utilizar um carregador de pilhas e eu não usar. Mas as que eu tenho, eu vou fazer o quê? Hoje lampadinha, o próprio Natal Shopping. Você pode deixar lá, né? E outros, você pode chegar e deixar esse material. Às vezes um computador que deu problema, o descarte correto também. Mas, assim, deixar de forma visível também, né? Você pode pegar uma garrafa PET, cortar ali, fazer o buraquinho só para passar as pilhas, colocar lá coletor de pilhas e eles vejam, né? Não seja uma coisa escondida. Entendi. Mas não não tá só junto eles. Do saco cheio de papel. Você imagina a mensagem que você passa para os seus clientes quando eles chegam e veem que vocês adotaram medidas... Você não precisa colocar nada, empresa amiga do meio ambiente. Não, ele vai olhar e vai dizer, caramba, gostei, sabe? Eu me identifico com esse escritório. Bacana. E aí os seus colaboradores vão dizer assim, vem cá, eu estou fazendo isso na empresa, mas minha casa. O impacto é muito maior, né? E a gente tem que ser esse propulsor, né, dessas ações aí. E quando eu começo na minha empresa, posso deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, cara, estou no caminho certo. Bacana, nessa área. Bacana demais. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe tentou colocar, né, os 4 lixos, que é plástico, metal, papel e... Vidro. Vidro. Né? Vidro, papel, que é o azul, aí metal e plástico. E plástico. Mas você sabe que só durou uma semana. Eu desafio assim, alguém que tenha essas lixeiras em qualquer lugar, que vá lá e que encontre papel no lugar do papel, plástico no lugar do plástico, porque, infelizmente, a gente tem a tendência de ir no mais prático, no mais fácil, vai lá e coloca. Marcelo, o que você acha que é um público-alvo para executar um levantamento de informações e, consequentemente, um planejamento, um plano de ação? Assim, eu sei que todo mundo tem impacto todo mundo fazendo isso vai ter um impacto. Mas quem que você enxerga assim? Poxa, eu daria uma atenção a mais restaurantes, hotéis. Assim, quem que você enxerga um impacto maior de relevância? Bom,
Hoje a gente está fazendo um trabalho e vai começar agora, acho que próxima semana, um trabalho de sensibilização no Barreira Roxa, com os colaboradores. Os hotéis hoje têm hoje eles descartam, eu não diria de uma forma 100% correta, né, porque eles contratam empresa, geralmente eles têm alguns coletores que são subterrâneos, na realidade é um bag, né, dentro de uma estrutura tubular, dentro do hotel, na área do hotel, e fica tampado isso aí, eles só jogam os sacos lá, a empresa vem com o caminhão muque, puxa esse saco, bota para cima e leva para o aterro. Eles pagam, e pagam caro por isso. Aí você imagina, se eu tenho mais 54% do meu resíduo orgânico, quanta economia eu não vou ter nisso tudo, se eu fizer uma gestão correta desse resíduo orgânico? Então, os hotéis hoje são hotéis e pousadas, restaurantes, né, hotéis e pousadas são um foco legal para a gente trabalhar. Público-alvo. O ano passado nós participamos, vou puxar esse gancho aqui, participamos da FEMP Tour. Nós fomos chamados para coordenar um espaço chamado Espaço Sustentabilidade. Massa. E a nossa ideia, a nossa proposta para o evento foi mostrar para as pessoas que a gente tem condição de fazer a gestão de resíduos, né? Não estou falando enquanto a empresa, não, mas a gente trouxe a Arte de Noelma, que faz papel semente, que trabalha com reciclagem de papel. Trouxemos uma empresa, a Miocário Berg, que fala sobre compostagem. Estivemos com a empresa lá, nosso equipamento móvel estava lá, a gente estava fazendo degustação de queijo coalho para o público presente com o resíduo orgânico da feira, né? Que massa! E fizemos a gestão de todo o resíduo orgânico, todo resíduo, seja orgânico, seja reciclável. Ao final, a empresa, o organizador recebeu lá uma certificação de destinação do resíduo, né, por classificação, e todo o resíduo orgânico, né, deixamos as bombonas lá com o pessoal que estava produzindo alimentos lá. Foi bacana, foi bem legal. E as pessoas eram conscientizadas para isso, né? E esse ano, tudo indica que a gente vai participar novamente e a gente está com 1001 ideias aí para trabalhar. Vindo de você, imagine que tem coisa boa aí. Muita ideia. Bacana, Marcelo. Sabe que esse tema, ele assim, ele vem crescendo, né? Eu gosto muito de investir em bolsa, analisar ações e sempre agora, quando vou ler os relatórios do relacionamento com o investidor, central de resultados, sempre eles deixam uma aba da apresentação para tratar das ações ESG, que é Environment, Social e Governance. Exatamente. E eu tenho uma dúvida, que é essa questão do crédito de carbono. Isso é um mercado. Tipo assim, eu sei que existe uma questão de compensação. Você causa 10 toneladas de dano e você consegue comprar um crédito com alguém que tá... Como é que funciona isso? Porque eu acho que a maioria das pessoas não entende como é que isso funciona. Não, basicamente é isso mesmo, né? São principalmente países europeus, né? Que já tem um impacto muito grande, né? Pelas suas fábricas, pela sua estrutura mesmo, e ausência de florestas e de áreas de compensação. Ela busca nesses créditos, né, que são países que hoje têm uma área verde muito grande, que tem uma consciência, né, já direcionada para essas ações ambientais, que eles possam gerar esses créditos de carbono, e esses créditos de carbono eles entram nesse comércio aí para compensar essas emissões geradas, né? Existe hoje uma tendência muito forte aí de mercado para que haja uma regularização, porque existe uma diferença ainda do valor do crédito de carbono no Brasil para a Europa, e um valor bem significativo, né? Na Europa você tem o crédito a tipo $70 e aqui 30, 35, 40, então isso ainda precisa ser regulado, né? Mas basicamente é isso, é uma compensação, você trabalhar, gerar esses créditos aqui. E são diversos, né? Quando a gente fala 1 tonelada de carbono, para que eu possa entender, o que gera 1 tonelada de compensação? Tipo, se eu plantar uma manga, uma bicha bem grande, ela gera, tipo, existe essa conta? Existe por área verde, por área verde, tipo, por metro quadrado. Por tipo de floresta também, né? Existe todo um cálculo. Então existe, eu tenho aqui uma granja que tem 5.000 hectares de área verde de determinada planta. E isso gera um crédito. Eu posso estar utilizando esse crédito?
Além disso, existem medições via satélite e de solo para avaliar a absorção de carbono na Terra também. Caramba. Então, não é um cálculo tão simples. Não, claro. Né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de 6 toneladas de gases de efeito estufa minimizados pelo biodigestor, foram contabilizados que o volume, por exemplo, de um equipamento maior, que gera em torno de 3.000, quase 3 toneladas e meia de resíduo orgânico, eu deixo de lançar no aterro. Então, se esse volume todo estivesse no aterro ele hoje, estaria gerando através da decomposição desses materiais, gerando não só o carbono, né, mas outros tipos de gases que são nocivos aí. No caso específico do biodigestor, o gás produzido é o CH4, que é o gás metano. O gás metano hoje, a gente fala de CO2, de dióxido de carbono, mas o metano é 21 vezes mais prejudicial para a camada de ozônio do que o dióxido de carbono. Então, tem esse impacto. Então, por conta desse volume, eu não posso nem tomar a referência desse volume para falar de CO2, mas falando de CH4, ele tem esse impacto aí, né, que seria em torno de 6 toneladas ano que são mitigadas. Então, assim, é uma tendência, sabe? E a gente tem que se preocupar e muito com isso, né? Porque não só os créditos de carbono, mas a gente está vivendo numa região, o Nordeste hoje é foco das energias renováveis, né? Fotovoltaica, eólica, mas eu falei de logística reversa, né? Então, como é que a gente pensa a logística reversa dessas pás? Eu tenho no estado do Rio Grande do Norte, no estado do Ceará, já cemitérios de pás. Mesmo? Eu tenho hoje uma indefinição ainda, uma coisa não tão concreta sobre a destinação das placas fotovoltaicas. E elas têm uma vida útil. Uns 20, 30 anos ali. E depois o que fazer? Quanto tempo nós temos usina eólica aqui no estado, né? E se a gente considerar que aqueles motores lá estão girando direto, né? E já existe, por exemplo, Guamaré, de casos, né? De vazamentos, né? E tudo mais. Já foi até matéria, né? Mas, enfim, a gente acha bacana energias renováveis e tudo mais, mas a gente tem que se preocupar. Também existe isso, né? o impacto... A logística reversa, né? O que é que eu vou fazer com isso? Né? Já tem empresas triturando, só para você ter uma ideia, as pás para adicionar com cimento e outros materiais para fazer piso. Então, assim, a gente tem que encontrar soluções para isso, porque senão vai virar uma bagunça. Isso é o bonito de empresas, desse mundo de negócios. Onde tem um problema, alguém busca uma solução, né? E hoje a quantidade de startups que tem aí estão surgindo... Voltando também para esse tema. Para se preocupar com isso, né? Com essas soluções aí que sejam apresentadas. Porque problemas a gente tem muito. Show. Dá um corte aí, Neto. Eu vou só abrir o celular aqui, o bate-bola. O bate-bola é o seguinte, Marcelo. São 5 perguntas que eu faço. Você tem que responder de bate e pronto. Time Flamengo. Qual que é teu gênero? Não binário? Eu sou Flamengo. Já viu? Você é cis. Aposentado. Não, o cara perguntou qual era o gênero, o cara disse, é cerveja mesmo. Brahma. Ei, calma, depois a gente aproveita pra tirar onda aqui, viu? Beleza. Fazer um vídeo pra um macho chamado de calvo. Vamos lá. Marcelo, e a gente já tá se encaminhando aqui pro final do episódio do Contabilizando Negócios. Que pena. Uma pena, né? No instante passa. E eu tenho algumas perguntas. E aí aqui, ó, você tem que responder só com uma opção, mas você não pode justificar, tá? Então vamos lá. Essa aqui tá fácil, viu, Cauã? O que é mais importante para você? Pessoas ou processos? Pessoas. Vender mais ou cortar custos? Vender mais. Um outro negócio que você teria? Só o nome. Um outro negócio? Ou um ramo, ou segmento? Eu creio que
Não, eu teria na área de reciclagem também, né? Mas assim, vamos lá, turismo eu gosto. Turismo. Você considera que aqui no Brasil você paga muitos impostos? Sim. Agora olha aqui para a câmera e deixa um pitch de vendas para o público do Contabilizando Negócios. Bom, você que tem a sua empresa, você que pensa em fazer gestão de resíduos orgânicos e quer realmente confiar todo esse problema, toda essa situação a uma empresa que é uma empresa séria, uma empresa que se preocupa realmente com as pessoas e com o meio ambiente, nos contate, entre em contato conosco para que a gente possa apresentar uma solução que seja interessante, viável para vocês e que a gente realmente possa entregar uma solução que atenda você e o meio ambiente. Marcelo, brigadão pela participação. Valeu, Matheus. Show de bola.